Boa noite. Boa noite. Salve, Adilson. Estamos aguardando. Lá. Já estamos entrando ao vivo. Vamos ver aqui, aguardando, conectando. Salve, salve! Como vai, Edgar? Tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Olha que maravilha. Como vai, meu querido amigo? Tudo certo? Tamo, tudo certo, tudo maravilhoso. Curitiba nunca faz calor, hoje é um dia de calor, um dia diferente para mim. Imagino, tem calor aqui é diferente. Deve estar sofrendo, né? Maravilha. Mas tá tudo ótimo. Maravilha. Vamos para a galera que está entrando aí. Nós estamos iniciando hoje a 39ª já edição do nosso Café Cultural. Eu vou receber esse homem, eu vou falar para você que eu resumi ele em uma palavra: workaholic. Eu gosto muito dessa palavra, que é aquele ser que vive para o trabalho, né? E ele tem uma história maravilhosa. Ele é turismólogo, ele é mestre pela Universidade de Las Palmas de Gran Canária, na Espanha, doutorando pela mesma universidade. Ele é escritor do livro Professor, Dê o Seu Show. Ele é palestrante de gestão de negócios, gestão financeira. E ele é fundador da Influx English School. Eu vou conversar hoje com Leonardo Paixão. Obrigado. Olha, quase que não deu fôlego, você viu, né? Que bela introdução, gostei. Maravilha, obrigado pela sua generosidade de participar com a gente e poder levar uma informação boa, contar um pouco da sua história para a galera. E assim, é uma história muito bonita, muito bacana. E eu comecei a ler, eu fiquei na parte da tarde toda dando uma olhada em tudo, achei muito, muito agradável. Meu querido, e aí? Me conta, vamos começar do começo, como dizem vamos lá. Por aí? Eu queria dizer que eu gostei do pagodinho de fundo ali. Pô, quase que eu não entrei só para ficar escutando. Bom, hein? Tava bom. Eu adoro um sambinha. Eu gosto muito de samba. Então é uma pegada bem brasileira, né? Tava bom demais. E engraçado que Curitiba, Florianópolis, essa região pega muito característica do samba também, né? Do samba do carioca, do paulista. Sim. Aqui toca bastante. Isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, meu querido, vamos lá. Vamos falar de empreendedorismo, que a sua vida é uma vida empreendedora, né? Sim, desde muito cedo, Sim, desde muito cedo. O primeiro insight do empreendedorismo para mim veio aos 16 para 17 anos, quando eu morei nos Estados Unidos. Mas toca você que depois eu conto essa história aí. Vamos que vamos. Com certeza. Então, como a gente estava falando, eu estava vendo um breve relato no seu site que o início de tudo foi o intercâmbio, é isso? Eu venho de uma família onde os meus pais tiveram 4 filhos, né? Eu sou o segundo mais velho. E todos os filhos, quando chegavam a 16, a 17 anos, eles mandavam para o intercâmbio, com a promessa de que até aquele momento eles fariam de tudo para pagar a nossa estadia lá fora, de 1 ano de estadia. Em contrapartida, quando a gente retornasse do intercâmbio, era cada um por si, né? Lógico, com o apoio ali da casa, do quarto, mas todo mundo saía para trabalhar e tocar sua vida. Então, eu tive um irmão mais velho que foi para o Canadá, pelo Rotary. Eu fui para os Estados Unidos, né? E eu tive uma irmã, tenho uma irmã que foi para o México e a caçula que foi para o Canadá também. Então a gente vem de 4 intercambistas na família.
e desses 4, 3 são formados em turismo pela faculdade, eu um deles, e a minha irmã caçula é formada em administração. Então eu fui para os Estados Unidos muito cedo, morei um ano com a família americana lá, eu estudei numa escola americana, me formei, né, eu terminei o meu segundo grau, né, na época, nos Estados Unidos. Então, foi lá que eu aprendi inglês, e é assim E o meu primeiro insight de empreendedorismo veio nessa época que eu pintava a casa nos Estados Unidos para ganhar um dinheirinho para viajar pelos Estados Unidos. Eu nunca fui atrás de dinheiro para comprar alguma coisa, sempre foi para viajar. E no inverno, eu fiquei em Washington, D.C., neva muito lá, né, no inverno. Tem épocas que mais, tem épocas que menos, mas sempre neva. E aí eu tirava a neve também, eu desenterrava carro. Sabe quando você amanhece o dia assim com o carro coberto de neve? Eu pegava a pá, batia na casa das pessoas e oferecia o meu serviço, que era de desenterrar carro, tirar a neve e abrir caminho até a rua, que ali o trator passava e limpava a neve da rua, mas não daquele driveway ali, né, que é do carro até a rua. Então eu tirava neve e pintava a casa a $8 a hora e usava esse dinheiro para viajar. Então, o meu primeiro insight do empreendedorismo foi nessa época da neve, porque eu tirava neve e eu tinha uma pá emprestada. Uma pá emprestada da minha mãe hospedeira, da minha mãe americana, né? Uhum. E um dia ela se enfesou, porque eu estava trabalhando, estava tirando neve o dia inteiro, cavocando neve e com a pá da família. E acontece que a minha própria família também tinha neve para tirar. E eu usava uma pá e fazia dinheiro com a pá que não era minha. Olha que então coisa. Então ela veio um dia e ela me cobrou. Ela me cobrou o aluguel da pá. Ou o serviço gratuito para a família. Ou você desenterra para nós, gratuito, ou você paga o aluguel da pá. E ela queria $4 por hora pela pá emprestada. Ou seja, ela queria 50% daquilo que eu ganhava. Errado não tá, né? Não, errado não tá. Não mesmo, mas me fez pensar, opa, preciso de um jeito de ter a minha própria pá, de ser independente. Eu queria ser independente. E aí foi o primeiro insight de empreendedorismo que eu tive na minha vida. Foi quando eu decidi investir numa pá. Olha que coisa. Isso é o início de tudo. O início de tudo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Eu não tinha CNPJ, mas já trabalhava para mim mesmo. Com certeza. Leonardo, é engraçado isso que você está falando. Eu já entrevistei algumas pessoas e eu sempre gosto de questionar isso e citar isso como exemplo. Você vai até, acho, concordar comigo. Nós temos a gente tem uma crença, né, social que a gente tem. Por exemplo, como eu vou te explicar? Quando a gente é adolescente, o pai da gente, a mãe da gente falava o quê? Se você não estudar, você vai virar o quê? Uma profissão, gari, ou vendedor. Aí eu fico pensando sobre isso. Você vai virar vendedor de loja. Tinha muito isso. Nos anos 80, a galera sempre falou muito isso. E aí eu fico pensando, hoje a coisa mudou. Quem não é vendedor, ele não se sobressai. Eu falo que todo empreendedor, ele é um bom vendedor. Concorda comigo? Não tem empreendedorismo sem venda. Isso é utopia. Empreender é pura venda. Essa que é a verdade. É assim que funciona, né? E as coisas só dão certo ou errado se você vendeu bem ou vendeu mal. Porque se tudo que você vende bem, a chance de dar errado é muito pequena, né? Que coisa. Eu gosto muito de ver também uma história, eu lembro muito bem, eu era moleque, eu ouvi essa história do Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa deu uma entrevista, acho que para a Hebe ou para o Jô, e eu não sei, o entrevistador perguntou para ele se ele já entrou um cara muito rico, né? Se ele entrou nas empresas da família, qual é o primeiro cargo que ele exerceu? Ele falou que foi faxineiro. Diz que o pai dele fez questão que ele galgasse todos os degraus da empresa até chegar na direção. Que coisa, né? Que coisa. Muito bom.
Eu nunca esqueci essa história, ainda falei assim, é coisa incrível do Chiquinho, porque quem vê ele pensa que é só um playboy, é um cara muito rico, mas não sabe as coisas que ele deve ter passado, assim como nós também já passamos, né? Que eu acho Exatamente, que maravilha. E aí, exatamente. esse empreendedorismo, você acha que está no seu sangue? Vem de família, é isso? Ou Olha, você não, eu acho descobriu? que partiu. Eu descobri com esses insights da vida, assim, né, eu venho de uma mãe professora a vida toda numa escola de freira. Ela só teve esse trabalho e se aposentou, então nunca foi uma empreendedora, ela sempre foi professora de escola. E graças a isso, eu e meus irmãos, a gente tinha uma bolsa de estudos para estudar num colégio de freira, um colégio muito requisitado e muito bom aqui em Curitiba. E meu pai sempre trabalhou em multinacionais, assim, nunca teve sua própria empresa. Então, partiu da De minha você cabeça mesmo. mesmo, né? Eu mesmo, que surgiu essa história da Paira, uma história que foi um divisor de águas muito gigante. E quando eu voltei para o Brasil, depois do meu intercâmbio, eu consegui emprego num hotel, né? No hotel 4, 5 estrelas aqui de Curitiba, como recepcionista bilíngue. E daí eu tive um comparativo, claro que muito cedo, eu voltei com 17 para 18 anos, então, mas eu tive um parâmetro, mesmo que numa pegada não proporcional, né, ao empreendedorismo e tal, mas eu tive com muito pouca idade a ideia de como é trabalhar para mim mesmo que seja tirando neve e pintando casa, como pintor. E também o do CLT, num hotel, trabalhando para alguém, né, obedecendo horas, e sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. O hotel não para, o hotel é 24 horas, né? Então, Escala, né? eu tive essas duas experiências e eu me dei conta aí muito cedo do que eu preferia ser o pintor ou o retirador de neve mais do que ser o recepcionista de hotel. CLT. Então eu tive isso muito cedo, né? O É o seu, problema é você conseguir chegar lá, né? Esse é que é o problema, né? é o seu perfil, né? Acaba sendo, a gente tem cada uma peculiaridade nossa, né? Eu, por exemplo, eu não sei se eu serviria para ser um administrador. Nunca tentei, mas assim, eu não, eu sou meio, como é que se diz? Eu sou meio desorganizado com as minhas contas. Então eu imagino o que eu poderia fazer com uma empresa. Então eu tenho um pouco de medo. Porém, já me disseram também que pode ser que descubra esse lado que eu ainda não descobri, né? Cada um tem uma É, história, né? o negócio Bacana. é que você citou venda, né? A empresa ela é uma venda, você precisa saber vender, mas você também precisa saber administrar. E uma parte da administração é a gestão financeira, né? Não adianta nada você ter um negócio excelente, né, uma ideia alucinante, você montou um negócio lindo e você quebra porque não teve a gestão financeira. Então você sabe vender, mas aí fica um balde sem fundo, né? Tudo que entra, sai, você quebra, né? Aí não adianta nada também. Maravilha. E a Espanha, como é que apareceu na tua vida? Como é que foi? Então, eu fui para. Eu trabalhei nesse hotel, né, por um tempo, daí eu recebi o convite para fazer um teste para virar professor de inglês numa franquia. E eu me enchi lá dos problemas do hotel e decidi fazer esse teste para ver se eu passava. E eu passei. Com 18 anos, eu virei professor de inglês muito cedo. E foi um desafio muito grande para mim, porque é bastante complicado, né? Você dar aula com 18 anos para pessoas mais velhas, que te testam, que querem saber se você realmente sabe. E se você é imaturo, você pode passar por dificuldades, né? Mas eu fui ganhando bastante confiança no meu trabalho, fui indo. O começo foi muito difícil, mas eu comecei a... E na mesma época eu passei na universidade e comecei a estudar turismo na faculdade. Então eu comecei a alternar. Um período do dia eu estudava na universidade, os outros 2 períodos eu trabalhava como professor de inglês. Eu comecei a me destacar como professor, virei coordenador pedagógico, comecei a subir na empresa até que eu cheguei ao ponto de que acima de mim só tinham os proprietários. E 4 anos depois, eu estava no meu maior nível, vamos dizer,
da escola de inglês e me formei em turismo. Então eu tive que tomar uma decisão aí. Eu tive que tomar uma decisão muito difícil, porque eu cheguei para os meus chefes e falei, eu quero abrir uma escola de inglês, e eles falaram para mim, não é o momento, o momento está difícil, a gente não pode abrir, porque eu também não tinha tanto dinheiro assim, o mercado estava difícil, eles já tinham 2 escolas, e Você eu ia queria ser abrir uma franqueado. terceira. Eu ia Ah, tá. ser um Você ia ser franqueado franqueado. em sociedade com os franqueados que já tinham escola, numa terceira unidade, vamos dizer assim. E eles acharam que não era o momento. E daí eu tomei a decisão de sair e tomar um rumo que foi Espanha, Ilhas Canárias, né? As Ilhas Canárias ficam muito próximo à África, né? A Marrocos. Ah, É um sim. arquipélago, né, de 7 ilhas. Porém, é um arquipélago pertencente à Espanha. Então se fala espanhol lá e tal. E eu morei 1 ano. E foi lá que eu aprendi o espanhol. Então eu morei lá num apartamento com outras 6 pessoas de cada país diferente, todas de língua espanhola. As minhas aulas do mestrado e doutorado eram todas elas em espanhol. Então eu fui dedicado a terminar, ir para lá para terminar o meu mestrado e iniciar o processo do doutorado. E foi o que aconteceu. Eu morei 1 ano fora, de novo, né? E aprendi o espanhol, mais um idioma. Então a coisa ficou bonita. E nesse ano que eu passei na Espanha, eu fiz alguns bicos também para ganhar um dinheiro para viajar, né? Uma das coisas que eu fiz foi dar aula de inglês para pessoas que só falavam espanhol. Então, eu ganhava esse dinheiro, o que eu fazia? Eu viajava. Então, eu viajei a Europa toda, eu fiz mochileiro, visitei, nossa, muitos países, eu fui de trem, eu fui de avião, eu fui de tudo quanto é jeito, dormi em rodoviária, em hostel, em aeroporto, em trem. Fiz aquela loucura que a gente faz mesmo, né? De comer pão com Coisa... margarina no almoço e na janta e dormir aonde você encostar a cabeça. Para Mas assim, economizar eu dinheiro para conheci. viajar. Exatamente. Ainda mais em euro, que a gente sabe bem, é bastante complicado quando você troca tudo em euro e gasta lá. E 1 ano morando lá, gastando em euro, meu amigo, não é mole, não. Bem desproporcional, né? Já é. Hoje é um pouquinho mais ainda, né? Na época já era, então sempre foi muito complicado. Enfim, então a Espanha foi isso. Foi uma experiência linda, porque eu aprendi o idioma, eu visitei a Europa toda, eu conheci muita gente e ainda fiz o mestrado em turismo e doutorado em turismo, que era também o meu grande objetivo na época, né? Agregou muito valor, agregou mais autoridade, né, nas questões acadêmicas, eu falo, porque hoje em dia eu falo assim, você pegar um microfone para falar alguma coisa, defender alguma coisa, você tem que no mínimo estudar. Eu acredito muito Sim, nisso, porque só você só tem o dom, não creio. Cara, você tem que ter propriedade e autoridade no que você fala, porque e a mesma coisa, você também tem que ter respeito com quem tem autoridade, né? De falar. exato, Eu, por exemplo, eu não vou exato. discutir o inglês com você. Eu acho assim. Porque você é um profissional da área. Eu acho isso muito Uhum. legal. Que maravilha. Sim. E aí da Espanha, você voltou para o Brasil? Então, daí terminou 1 ano lá na Espanha, eu voltei para o Brasil e voltei quebrado, voltei endividado, porque né, um monte de coisas lá que em euro me complicou bastante, então eu emprestei dinheiro de um pessoal, eu dei o meu jeito para conseguir finalizar tudo e voltei quebrado. Quando eu voltei, eu procurei os meus ex-chefes, esses que tinham a franquia, né? Ah, e daí eu falei para eles, olha, eu tô quebrado, não tenho dinheiro, mas eu quero montar o meu negócio. Eu quero montar uma escola de inglês e agora eu falo espanhol também, então a gente pode fazer, né, um bem bolado de ter uma escola de mais de um idioma, né? Aí eles falaram, agora que não é época mesmo, porque o mercado está complicado, a gente abriu uma terceira escola nesse 1 ano, que não era o momento, mas a gente abriu porque o franqueador nos pressionou a abrir, a gente teve que abrir para não perder a área. Daí eu falei, então eu vou ter que ver o que eu vou fazer
e onde eu achar o emprego, eu vou ter que aceitar e ir, porque eu preciso pagar as minhas dívidas. Aí surgiu uma faculdade em Mato Grosso do Sul que me convidou para ser o coordenador pedagógico do curso de turismo dessa faculdade, né? Eu morei daí, eu me mudei de novo, fui embora de novo de Curitiba para morar em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, Vizinho aqui. para coordenar. É vizinho aí de Três Lagoas, né? Quando eu fui Lagoas. aí ano passado, eu dei uma passadinha lá, deu uma nostalgia grande lá. Apesar que quando eu morei era muito menor, tinha muito menos movimento, né? Hoje a gente tem uma escola de inglês em Nova Andradina e isso foi um negócio muito louco para mim. Assim, o sentimento de eu ver um negócio. Eu saí de lá para montar um negócio em busca de um sonho e eu retornei para a cidade anos depois para ver o meu negócio montado naquela cidade. Quer dizer, foi um negócio muito, muito louco que aconteceu. Aí, eu por 6 meses eu coordenei o curso de turismo lá. E você sabe que inglês e espanhol essas duas matérias fazem parte da grade do curso de turismo nas universidades. Então eu dava aula de turismo e também dava aula de inglês e espanhol para as turmas. Então eu continuei professor e coordenador. Quer dizer, eu não conseguia sair, eu nunca na minha vida eu consegui sair e nem fiz questão também, de sair da educação, de sair desse negócio de idiomas, turismo, a importância dos idiomas para o turismo, idiomas e hotelaria, idiomas e viagem. Eu sempre fiquei ali como se fosse um ratinho né, na roda ali, girando, nunca consegui sair. Nunca fiz questão de sair porque eu sempre amei, né, muito a educação, né? E é engraçado que você vê que do pouco que nós já conversamos, do início do divisor de águas da PA até agora, desse momento, você não ficou sem emprego, sem trabalho, né? Você sempre girando, sempre indo, voltando, mas sempre com uma profissão, né? Sempre com... Edgar, quem fala inglês no Brasil... Agora eu já tô dando uma pausa na minha história e vamos dar um salto para os dias de hoje. Sim. Que vale para os dias que eu estava lá de anos atrás também. Uma pessoa, um brasileiro, aqui no Brasil, que fala o idioma inglês, ele só fica desempregado se ele quiser. Olha isso. Somente 3% dos brasileiros falam inglês. A gente precisa de pessoas que falam inglês. A gente precisa de inglês para o TI, precisa para administração, comércio exterior, relações internacionais, turismo, hotelaria, transporte, engenharia, para pesquisas na internet. Eu coloquei no meu Instagram aí uma postagem dizendo que mais de 50% de tudo que está na internet mundial está em inglês. Então, imagine quanto tempo você perde pesquisando e quanta informação você não tem acesso se você não fala o idioma. Então, assim, uma pessoa que fala inglês, se eu perder tudo na minha vida, nesse momento, tudo, sei lá, aconteceu uma catástrofe, e eu parei e não tenho, a partir de hoje eu não recebo nada, zero. O simples fato de eu falar inglês e o simples fato de eu falar espanhol faz com que eu tenha uma vida praticamente amanhã normal de novo. Nem que você tenha que abrir uma portinha para dar uma aula de inglês, você vai ganhar um dinheiro com isso, né? Nem que eu dê aula do jeito que eu estou fazendo aqui com você, online. Posso dar aula, posso abrir uma portinha, posso ser professor de uma franquia, ou mais, eu posso ser não franqueado porque eu estaria quebrado, mas poderia ser franqueado, poderia ser ou trabalhar numa empresa que exige, uma multinacional, que é tão difícil hoje. Os negócios que você faz hoje com a China, com a Ásia, que se você é inglês, você não faz. Você não faz. É universal. Já é difícil. Ainda. Não tem como. Então, assim, eu vou te falar. Não tem como ficar desempregado se você fala. Não tem como. É só se você quiser ficar no sofá o dia inteiro mesmo. Aí é com você, aí não tem jeito. Mas é raro. Eu tô para conhecer a pessoa que fala outro idioma e está desempregado no momento.
Olha, palavras de quem entende do assunto, é empreendedor e é professor. É. Se aí em Três Lagoas tiver alguém que fale inglês ou espanhol e está desempregada, fale comigo, manda um direct para mim. Olha, Ela vai estar empregada amanhã. viu só? Que maravilha, gente. E aí, vamos voltar lá então? Vamos. De Nova Andradina, então, o que você fez da vida? Conta pra gente. Então, daí o Vicente falou aí que a formação não é mais o primeiro diferencial, né? E não é mesmo. Não é mesmo. E eu falei aqui, obrigado, Vicente, aí pela colaboração. Só dando uma pausinha aqui, Edgar. Claro, com a vontade. Eu sou formado, eu tenho mestrado, eu estou doutorando, né? Eu sou professor de MBA. Tá, beleza, nem não preciso falar aqui do currículo, mas se eu não tivesse meu diploma, se eu não tivesse meu mestrado, se eu não tivesse estudo, o simples fato de eu falar o idioma, eu já teria as mesmas coisas que eu tenho hoje. É como se o idioma, nesse momento, ele fosse mais importante do que o diploma, do que o certificado que você ganha de um curso. É lógico que você vai pensar, pô, o médico tem que ter o certificado, então, lógico, é primordial, sim, né? Óbvio, sim, tudo bem. Mas, assim, tem áreas que o inglês é mais importante do que a formação, do que o diploma. E isso que você pode ter aprendido lá na rua, não foi numa universidade, entendeu? Mas, enfim, aí eu estava lá, voltando a Nova Andradina, eu estava lá, estava pagando minhas dívidas, estava recebendo por mês tal, ali, e não tinha muito onde gastar, cidade pequena, eu fui sozinho, solteiro, sozinho, tudo que eu ganhava era praticamente para pagar as dívidas e acampar, porque eu não morava lá, eu acampava, era um colchão no chão. Eu não tinha televisão. Relembrou os tempos da Europa, né? Relembrou os tempos exatamente, da Europa. Era um hostel piorado onde eu morava lá. No começo eu morei atrás da universidade, tinha uns quartinhos, assim, aí eu morava lá. Pelo menos tinha ar-condicionado. E eu tinha pelo menos um pouquinho de dinheiro para comprar a erva do tereré, então dava para se virar assim. Mas enfim, eu morei um tempo atrás, né, no quartinho da universidade, e aí eu consegui alugar um espacinho depois de uns 2 meses, mas daí 6 meses depois eu recebi uma ligação dos meus ex-chefes, esses ex que eu trabalhava na época. E eles falaram, vocês precisam voltar para Curitiba. Eu falei, pô, agora que eu tô aqui, tô pagando minhas dívidas, já tô até com um olho em comprar um gado, fazer alguma coisa aí, sei lá, né? Eles não precisam que você volte para Curitiba. Eu falei, mas voltar para quê? Porque o nosso negócio está quebrando. Eu falei assim, mas como é que vocês conseguem quebrar um negócio de três operações, 3 escolas com 1.500 alunos? Uhum. Como que vocês quebram um negócio desse? Eles falaram assim, não, Leonardo, você não está entendendo, não somos nós que estamos quebrando. Quem está quebrando é a franqueadora inteira, é a rede. A rede tem 200 franquias, todo mundo está indo para o buraco. É a marca inteira, a marca não vai mais existir. Meu Deus. Aí eu me assustei. Aí eu falei, tá, e onde é que eu entro nisso, cara? Eu tô aqui no turismo, tô sei lá, né? Tô fazendo minha tese de mestrado, minha tese do doutorado, tô aqui na minha. E daí, onde é que eu entro nessa? Aí eles falaram, volte para Curitiba. Eu falei, eu vou voltar para Curitiba. Aí eu cheguei para a diretora da universidade e falei, diretora, eu tô voltando para Curitiba. No final acabou o semestre agora, eu vou embora para Curitiba de volta. Aí ela falou assim, você tá maluco? Eu dobro o teu salário agora. Ela dobrou o meu salário no primeiro minuto de conversa. Eu falei assim... Aí já melhorou um pouquinho, mas mesmo assim... teria melhorado se eu aceitasse bastante, mas eu falei assim, não é, eu tô indo em busca de um sonho. Eu tô indo embora para Curitiba em busca de um sonho. Aí ela falou assim, bom, já que eu já entendi, você tá indo em busca de um sonho, né? Então, mas que sonho é esse? Deixa eu entender, porque eu já vi que pelo dinheiro você não vai ficar. Eu falei assim, olha, eu não sei que sonho é esse, mas quando eu sonhar eu te conto, porque até eu tô indo em busca de um sonho que eu não sonhei ainda. Então, porque realmente eu estava perdido, eu não sabia para onde eu ia. Mas era bem... para Curitiba.
Não era um sonho direto, imaginado já, né? Você estava na intuição ainda. Tava na intuição, aquele insight assim, preciso fazer alguma coisa, eu preciso. E voltei para Curitiba, daí eu cheguei, conversei com os meus sócios, e foi aí, Edgar, o primeiro passo da Influx, essa rede maravilhosa hoje, né, que nos enche de orgulho é a mais premiada da década na Pequenas Empresas Grandes Negócios, na ABF, né, a maior associação brasileira de franquia do Brasil, né, enfim, 200 franquias, 50 mil alunos estudando com o nosso método, essa rede toda, mas a primeira reunião aconteceu nessa minha volta do Mato Grosso do Sul para Curitiba, que a gente tinha que buscar quais eram os passos, que planos a gente iria botar em prática para fundar alguma coisa que na época a gente não sabia o que seria. Engraçado. A gente só tinha em mente que a gente tinha que salvar as 3 escolas que já estavam em operação. Era a única coisa que era o objetivo que a gente tinha. Agora, daí começou né, como fazer isso? Como que nós vamos salvar os negócios? Aonde que o Léo entra nessa... O Leonardo Paixão entra onde? Nessa sociedade que já existe. Aí a gente teve que fazer uma série de coisas para botar em prática alguma coisa, né? Que na época não era Influx. Influx, ela começou daí, mas o nome Influx mesmo veio meses depois. Engraçado, Leonardo, eu estava pensando aqui, você vê, de uma mudança que você fez de cidade, por causa de uma necessidade, né? Porque assim, o insight já estava vindo, porém, eu acho que nós temos, eu acredito muito nisso, o subconsciente ele já se defende e ele, ao mesmo tempo, ele já planeja, né? Igual, tá um problema aqui, eu tenho que achar a saída para esse problema e achar essa outra oportunidade desse problema, não é? Exato. Foi mais ou menos muito isso bom. Aí que você bolou. Eu acho bom. Muito incrível. O motivacional é muito interessante, porque a gente tem isso no nos nossos registros, né? Eu penso muito isso. E assim, é a mesma coisa de uma pessoa tentar te assaltar, você vai tentar se defender, né? Então, a gente tá... E aí? Aí você sentou com a galera e montou um planejamento diferenciado. Agora nós vamos falar de Influx. Vamos entender um pouquinho. Ó, tem um aluno em Flux aí, ó. Que legal. Tem bastante gente entrando. Eu não tô conseguindo, gente, mandar para todo mundo, tá? Porque diminuiu um pouquinho a tela, mas a galera tá toda entrando aí. Obrigado. Passa muito rápido aqui, né? Então não dá para ver direito. É verdade. Mas a gente tinha em mente que eu precisava ser inserido a uma sociedade que já existia. A gente tinha em mente que a gente precisava salvar 3 operações, 3 CNPJs que já estavam funcionando, só que com uma franquia, a outra franquia que estava quebrando. A gente precisava salvar um negócio. Só que eu sou um cara muito pedagógico, né? É um cara de metodologia, de escrever, com experiência em inglês, experiência em espanhol, morei fora, tem tudo isso. E o que mais fez diferença foi que tenho, né, muita experiência em sala de aula. Então, eu fico imaginando um exercício, por exemplo, eu colocando em prática esse exercício em sala de aula e saber, o aluno vai aprender ou não vai aprender? Ele vai captar isso aqui ou não vai captar? Então, eu tinha essa experiência e por isso que eu fui trazido para essa sociedade, né? Porque eu era o cara que tinha essa experiência maior, assim, pedagógica em sala de aula, né? Apesar que o meu sócio, né, o Ricardo, ele é muito pedagógico, fala inglês excelente, morou 6 anos em Londres, é magnífico, assim, em termos de idiomas, mas eu era aquele cara que pego as ideias e vou para a sala de aula e aplico, né? Então, por isso que a gente se complementa muito bem, e daí a gente decidiu que a gente ia montar uma rede. Não era para salvar 3 negócios. Já que era para a gente fazer alguma coisa, vamos fazer uma rede de franquias, né? Para atender o Brasil todo. E para isso, para a gente ser uma rede, a gente precisava ter a própria metodologia. A gente via que a gente precisava ter o nosso próprio método para ganhar dinheiro. Porque a gente acredita que o franqueado,
ele ganha dinheiro com a mensalidade do aluno. E a franqueadora ganha dinheiro com o material, com o know-how que ela colocou no papel, ali no material didático. Então, a primeira grande corrida foi estudar os concorrentes, comprar o material de todos os concorrentes, assistir a aula dos concorrentes, ver tudo que funcionava, tudo que não funcionava, e aí a gente se reuniu para montar a metodologia. Então, a gente trabalhava 8 horas por dia para criar o nosso método próprio. Foi um grande desafio e um dos grandes méritos, e é o ativo mais importante e mais valioso que nós temos na nossa marca, disparado, é a nossa metodologia de ensino. Que legal. E engraçado que a franquia, para ser franquia, você tem que padronizar mesmo, né? As pessoas todas que falam assim, vou comprar a sua ideia, vou montar na minha cidade uma franquia, ela tem que seguir os padrões, né? Iguais. E não é só padrão arquitetônico, né? É padrão de treinamento, de processos, de treinamento de venda, treinamento pedagógico. Toda a parte de abrir a empresa tem que dar suporte de tudo, né? Tudo. O papel de uma franqueadora é padronizar todos os setores de uma empresa. Você tem que padronizar o marketing. Você tem o marketing online, o marketing offline, você tem o TI, você tem design, você tem... Cara, é uma infinidade de coisas. Não é, vou montar uma franquia, que legal, que bonito. Meu amigo, pauleira. Até o tipo do papel, por exemplo, que você vai montar suas apostilas, enfim. A espessura do papel, o Pantone, a cor exata, né? Um exemplo muito característico, assim, você vai montar uma escola, por exemplo, e você vai pintar uma parede de verde. Você tem que falar para o franqueado, se você for comprar souvenir, esse é o código. Se você for comprar coral, esse é o código. Olha. Entendeu? É minucioso. O manual do franqueado, ele ensina o pedreiro a fazer o totem da fachada, o balcão da recepção. A gente tem um vídeo para o camarada assistir. Aí tem a espessura da pedra, qual é a pedra que vai em cima do balcão. Tudo. Edgar, imagine que você precisa saber tudo. Você tem que ter resposta para tudo. Posso fazer só um adendozinho aqui, que eu acho que agora é o momento certo. Eu falei esse adendo, quero mandar um abração pro meu querido amigo Márcio Viegas. Ele é o franqueado de Três Lagoas. Eu conheci Influx através dele e nós conversamos, Leonardo, muito engraçado. Nós conversamos, o prédio ainda estava, acho que construção e reforma e tal. Eu não sei quantos meses depois, poucos meses depois, eu voltei, já estava quase tudo pronto. Eu falei assim, você tem certeza que você fez isso em tão pouco tempo? Porque tem já um cronograma, tem todo um processo certinho, né? E ele falou, não, tudo isso aqui é de acordo. Os tablets, os puffs, o bebedouro, enfim, essas coisinhas, esses detalhes. Eu fiquei encantado com aquilo, porque eu falei, isso é visão. Isso é uma visão diferente, né? Porque, assim, se eu for em Curitiba, eu vou ter o mesmo atendimento que eu tenho aqui. Se eu for em outra cidade, né, das que vocês têm, vai ser o mesmo padrão. É igual as outras franquias de comida que nós temos aí no país todo e no mundo inteiro, né? Padrão de atendimento, padrão arquitetônico, padrão de atendimento, tudo. É padronizado, por isso é uma franquia, né? Esse é o lado bonito da franquia, né? É um dos lados lindos da franquia, é isso, porque o camarada compra o know-how, né? E o know-how não é só know-how da sala de aula de ensinar o inglês, né? É o know-how de tudo. Quando que é a melhor época para você abrir? Qual é a melhor época de você pedir o telefone para você poder colocar esse telefone dentro do teu marketing, por exemplo, no outdoor da sua cidade? Quando que vai ser o treinamento com os professores? Quando que vai ser o treinamento de venda? Quando você começa a atender o telefone? Como que é essa venda ao telefone? E o sistema? Que sistema que se usa? E o cuidado também, né?
Porque a partir do momento que você anuncia, você está prometendo, né, aquilo, você tem que atender a pessoa que chegava em você. Tem toda essa contraposição. E é um tiro no pé, né? Imagine assim, nós vamos montar uma unidade em Três Lagoas. 6 meses depois, por algum motivo, a escola fecha. Nossa. Cara, é um pepino que ninguém quer. Nem o Márcio, nem a franqueadora. Aliás, Márcio, um grande abraço para você. Cara, quando eu fui para Três Lagoas, olha, eu fui tão bem atendido que eu quero por mim, olha, voltava toda semana. E era churrasco, e era entrevista, era TV, era rádio, era um monte de... Nossa, mas olha, foi muito celebridade, bom. Celebridade. O pessoal de Maracaju, ó, o pessoal de Maracaju mandou um abraço para você, tá? Maracaju, Ana. Mato Grosso do Sul. Um abraço para Ana aí, trabalha com a gente na Influx. Maracaju também bombando. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é só alegria, coisa linda. A gente é muito feliz nesses dois estados aí. Nos outros também, logicamente, mas o agronegócio aí parece que dá uma impulsionada em foguete. Né, nessa questão de pandemia, Leonardo, eu conversei com a pianista Eliane Salé, que ela é carioca, e ela comentou comigo que é legal essa ideia que nós tivemos de divulgar mais Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, porque assim, o eixo Rio-São Paulo está muito congestionado, né? Tem muita gente. E aqui não, aqui nós temos mais espaço, nós temos mais, quiçá, riquezas, né? Para poder dividir um pouco isso aí. Então, só que assim, é uma região pouco explorada. Era até então pouco explorada. A galera está começando a migrar para cá, porque Rio e São Paulo realmente já tá bem cheio o negócio. Não, e você pode... Nossa, tem tanta cidade aí maravilhosa que você pode abrir um negócio e se dá muito bem, né? Eu fiz quando eu fui para Três Lagoas, eu peguei um carro de Dourados e fui visitando escolas. Eu fui para Maracaju, e eu fui fazendo um roteiro. Até passei por Nova Andradina, tal, até chegar em Três Lagoas. E visitei todas as escolas da região, assim, sabe? Fui parando. Eu gosto de parar e conversar com os franqueados. À noite vamos sair tomar um chopp, se tiver algum problema, conversamos sobre o problema. Se é só comemoração também, pega mais uma rodada e vamos embora. Esse é o intuito da franquia, né? Essa proximidade é um ajudando o outro, né? E eu acho que a pandemia que você trouxe agora, muito bem, eu acho que ela vai intensificar ainda mais isso. Tem muita gente aí perdendo espaço CLT nas empresas, sendo mandado embora ou querendo outras oportunidades, ou a pandemia mesmo destruiu muito do capital das empresas. E isso faz com que as pessoas procurem, né, empreendimentos. E quando elas não sabem para onde ela vai, a franquia é uma das formas mais seguras que existe para você aplicar o seu dinheiro. Que coisa. Leonardo, deixa uma curiosidade minha, isso deve ser de muita gente. Se eu, por exemplo, quero abrir uma franquia, que não sei, que seja a Influx, que seja outra, tem um tempo de retorno, tipo assim, eu vou investir, certo? Aí eu tenho, tipo, retorno garantido em 2 anos, em 3 anos. Tem alguma pesquisa sobre isso? Alguma medida disso aí? A gente promete em 18 meses o retorno do investimento. Algumas conseguem antes, né? Outras depois, mas o depois aí a gente tem que achar as explicações, né? Isso pode acontecer já no início, né? Quando você pega uma obra muito cara, que você teve que investir muito mais dinheiro do que você imaginava, você pegou uma casa muito detonada. Por exemplo, a obra de Três Lagoas é uma obra de cinema. A escola ficou alucinante, né? O investimento foi maior, talvez, do que a gente planilhou no início Então, talvez ele decidiu investir um pouco mais, então o retorno dele pode demorar um pouquinho mais. Por outro lado, ele fez uma escola de cinema, né? Maravilhosa a escola. Então, mas 18 meses é a média, sendo que tem muita gente que consegue em um pouco menos tempo. Ah, entendi. Poxa, que bacana. Hoje, ao total, são quantos anos já de Influx?
A gente nasceu em 2004, né? São 16 anos. Você é uma criança. Nesse momento, a gente está com 160 escolas abertas, 40 em implantação. A implantação, ela judiou da gente, porque a pandemia ela deu uma freada. A gente tinha bastante escola para inaugurar já em julho e não conseguimos por conta da pandemia. E daí não tinha como fazer obra, não tinha como fazer nada, então teve uma pausa aí que nos prejudicou muito. Mas o famoso 2020, aí, né? O famoso 2020 vai ficar na história. E judiou, né? Tá judiando a gente demais, né? Judiou demais. E ainda não tá normal, né? Tá difícil, mas a rede tá se mostrando bastante resiliente, tá bastante luta. A gente já está inaugurando escolas, a gente está assinando contratos de franquia, de uma forma voltando aos, né, não naquele patamar todo naquela velocidade toda, mas está retomando aos poucos. E no final das contas, eu acho que é uma rede que vai sair por cima, o mar vai acalmar e a gente vai ser um dos barcos ali que vai tá bonito, vai tá indo a favor do vento rumo ao norte aí. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo. Vou explorar um pouquinho o professor agora. Legal. Eu vi que vocês têm dentro da metodologia, como é que eu vou te dizer isso? É um treinamento a jato. Você aprende o X coisas em muito pouco tempo. Conta pra gente um pouquinho o que é. O nosso curso ele já é um curso rápido, né? Aliás, a Influx nasceu de um gap que a gente viu, de um canal que a gente viu, de que a gente poderia ensinar inglês avançado em menos tempo. Então, o nosso diferencial é esse. O nosso diferencial é a metodologia que você pode aprender o idioma em menos tempo. Então, ele não é um curso já muito lento, e também não é aquele milagroso que você aprende inglês em um mês, né? Também não existe isso, né? É aqueles cursos que prometem, mas não cumprem, né? A gente é do básico ao avançado em 2 anos e meio, no curso mais lento que nós temos. Então, já não é devagar. O negócio tem conteúdo, não tem, né? Eu brinco do lenga-lenga, não tem lenga-lenga, né? A gente fala aqui bastante. Direto e reto, esse né? negócio... vamos nessa. Tem que ter, pouco tempo, precisamos de conteúdo. E a gente, além disso, tem uns caras que falam assim, não, mas eu quero mais rápido ainda. Aí a gente tem o semi-intensivo e o intensivo ainda. O cara quer fazer o que ele faz em 6 meses, ele pode fazer em 1 mês. Mas, meu amigo, é conteúdo. É o cara que vai lá, vai estudar, vai fazer tudo que tem. Porque tem a parte do aluno também, né? Não é só a parte da escola. O aluno também precisa de dedicação. E daí o intensivo é uma chuva de informações que, se o cara né, a pessoa tá propensa, né, a estudar e fazer a parte dela, é um casamento perfeito, porque vai aprender muito em muito pouco tempo. E aí fica bonito, porque a pessoa tá dando conta, tá aprendendo, então ela pode fazer o curso em menos de 2 anos e meio, né? Ela pode fazer em até 1 ano e meio, por exemplo. Nossa! Do básico ao avançado, né? Porque tem gente que entra já no intermediário avançado e é menos tempo ainda. Eu conheci esse curso porque um amigo meu, que eu apresentei para o Márcio, inclusive, ele falou assim, eu preciso fazer um intensivo do intensivo. Eu falei, olha, tem um amigo meu que ele tem uma escola de inglês, uma franquia em Três Lagoas, tal, o que você acha de lá? Ele falou, não, vamos comigo. Eu falei, calma, você é doido. Eu não dou conta. Cada um tem seu time. Eu não. Eu falei, calma, vai com calma, que eu vou pelo método tradicional. Eu sou mais não, mas tem como. Tem como. Mas exige dedicação, lógico, né? Exige dedicação. Você vai aprender rapidíssimo. Rapidíssimo. Só que exige. A gente não pode mentir aqui, né? Falar que vai aprender, né? Lógico. Eu fico louco com os cursos milagrosos. Eu fico louco. Porque, Edgar, deixa eu te falar, eu morei nos Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um inglês, meia boca ali, entre básico e intermediário. Uhum. Eu morei uma família americana, eu estudava o dia inteiro em inglês, todas as aulas, eu tinha uma vida de um americano normal. Chegava final de semana, eu trabalhava, tudo em inglês. Eu morei numa cidade
que tinha pouquíssimos ou nenhum brasileiro, então não tinha nem oportunidade de falar inglês, português ou espanhol. Eu comecei a estar inserido naquela cultura, no idioma, e entender todo mundo, e pelo menos explicar aquilo que... Trocar uma ideia, sentar numa mesa de família e contar uma história, mesmo ali 24 horas de contato com o idioma, eu demorei em torno de uns 6 meses para ter essa confiança de poder conversar, falar e tal. 24 aí, horas imagine, ali, né? Claro, depois de uns 6, 7 meses eu já estava sonhando em inglês, mas aí é outra coisa. Mas o que eu falo é que tem gente que promete inglês em 1 mês, em 2 meses. 18 meses, até 18 meses. Só que você vai estudar 2 horas por semana. 2 horas por semana. Como é que você aprende inglês? Quanto tempo você não precisa ser muito inteligente para você ver que em 1 ano você vai ter muito poucas horas para aprender o idioma. Então, assim, a gente é muito responsável em dizer que o nosso curso é muito rápido. Mas ele é um curso sustentável. Você vai aprender em 2 anos e meio a falar inglês. Talvez mais rápido se você fizer um intensivo. Legal. Mas a gente não pode ser irresponsável de prometer que o cara vai falar em 1 ano, em 8 meses, em 6 meses, como tem. Porque a gente estaria enganando o nosso cliente. E isso é muito feio. Até porque tem os dois lados, né? Tem que ter a dedicação também do aluno, não é só do professor. O professor vai estar lá disponível, né? E tem o outro lado também, que também é ruim, que é o cara que, você vai aprender, mas você vai aprender em 8 anos, em 12 anos. Fala, cara, eu não tenho todo esse tempo também. Então, por isso que a Influx é um sucesso, porque ela não é milagrosa e não engana ninguém, mas ela também não é aquele curso tradicional que você fica uma vida lá, né, estudando, porque você vai aprender, mas você vai aprender numa vida, 10 anos, 8 anos, é muito tempo. As pessoas hoje são muito mais imediatistas, né? Elas precisam porque elas querem para agora. Ninguém está pensando do que 12 anos, né? Leonardo, eu estava olhando aqui, a gente deu uma puladinha, eu quero voltar nele rapidinho. Queria falar um pouquinho do seu livro. Do seu livro, Professor Deu Seu Show. Olha que coisa legal, eu achei bacana o tema. Do que fala o livro? O livro, ele mostra os bastidores de uma escola de idiomas, de uma franquia. Eu decidi fazer esse livro porque você não vê no mercado livros... você só vê no mercado livros de inglês, assim, com dicas. Como se fala isso em inglês? Como se fala aquilo em inglês? E eu não queria isso. Eu queria falar sobre o negócio. Sobre o CNPJ, sobre a gestão, sobre como é a vida do franqueado, como é a vida do gestor, do administrador, do investidor, e como que é a vida do professor entregando aquilo que o gestor apostou dentro das 4 paredes ali de uma sala de aula. Então eu decidi fazer um livro diferente, um livro que abordasse o negócio, mas tendo o professor como protagonista, porque de fato ele é, e continua sendo. Professor, nenhum robô vai substituir o professor. Isso não vai existir. O professor é uma figura primordial, é um dos que sustentam, né, o negócio. Então eu decidi fazer esse livro, que foi um sucesso, e nossa rede usa bastante, todo mundo lê, daí tem os grupos de discussões de capítulos dos livros, os professores se reúnem, os gestores todos, e é um livro que ajuda muito a nossa rede, e ajuda também o empreendedor que quer entender um pouco mais sobre franquia em geral, apesar de que eu puxo sardinha para a escola, né? Mas na verdade ele é um livro sobre gestão de um negócio dentro de franquia. Que diferente, isso é muito bom. Gente, e hoje, o que você tá... Eu fiquei sabendo também agora que hoje você está também mexendo com um projeto, você é palestrante sobre gestão de negócios e gestão financeira. É isso hoje que você está junto, lógico, com as franquias e tal, porém você está bem focado nisso, nessa questão de palestras, né? De mentoria.
Isso, exatamente. Eu tô bem, eu tô querendo ajudar. Eu comecei a empreender muito cedo, né, Edgar? E assim, hoje eu tenho 42 anos. Então, de Influx eu tenho 16 anos. Eu vi nas 16 não, né? Na verdade, 18, porque 2 anos foi de estudo, de fazer metodologia. Então, eu já vivi Influx antes, né? Ah, chega um ponto que você quer ajudar pessoas a errarem menos. Porque você vê muita gente querendo abrir negócios, ou expandir seus negócios, ou aumentar faturamento, ou crescer de alguma forma, mas a pessoa não está vendo caminhos, né? E eu sempre gostei dessa parte, porque eu sempre fui... eu sempre dediquei uma manhã da minha semana para ser voluntário de negócios. Então, eu sento, né, com pessoas, não na pandemia, mas que estão ou começando um negócio ou querem expandir seu negócio que já existe de alguma forma. E eu sempre gostei de ser voluntário, não receber nada por isso, simplesmente por ajudar as pessoas, né? A gente precisa de empresários do bem aí, né? No nosso Brasil, né? Que já é um país tão difícil de atuar, né? Então, acho que a gente precisa de pessoas boas. Então, eu sempre quis ajudar as pessoas e sempre ajudei pessoas. E agora eu intensifiquei um pouco mais isso, né? E estou indo mais para o lado realmente de palestra, mentoria, voluntariado, gestor, ajudar o cara a expandir, a grande verdade, resumindo, é entender a dor do empresário e auxiliá-lo para que ele tenha melhores resultados de uma forma geral, porque uma franquia como a nossa, por exemplo, eu aprendi sobre marketing, TI, todas as áreas de gestão, né, de administração, de financeiro, que CFO por muito tempo, 15 anos, o diretor financeiro da franqueadora. Então, eu sei a importância dos departamentos, eu vivo numa empresa muito grande com muitos departamentos, né? A gente tem hoje 2.000 colaboradores, são 70 só na franqueadora, fora as escolas próprias que a gente tem também, nós temos 5 escolas próprias, então eu tenho diretamente 120 pessoas e 2.000 na rede, né, como um todo. Então eu acho que eu tenho bastante experiência e posso ajudar muito o empresariado brasileiro aí para crescer, né? A gente precisa de pessoas do bem, né, de empresários que tenham o seu negócio sustentável para um país melhor, para uma sociedade melhor, uma cidade melhor, e ajudar o país de uma forma geral, a mim mesmo, que me sinto muito feliz em fazer isso, e o empresário que precisa de ajuda também. E realizar muitos sonhos, né? Inclusive Exato. daqueles meninos que têm uma pá e alugam a pá para fazer o serviço do... Exatamente, exatamente. Que bacana. Gente, eu não tenho Muito palavras para te agradecer. Nós já estamos partindo para o finalzinho aqui. Imagina, Passa muito conte sempre rápido. comigo. Te agradeço, assim, a sua prontidão. Não deu tal dia, mas vamos no outro dia e até que nós sentamos e conseguimos definir. Muito bacana você dividir isso com a gente, a galera que segue a gente aqui. Proliferar essa informação e ver que você é uma pessoa preocupada no âmbito social. Parabéns, e parabéns por tudo, Obrigado, pela sua trajetória. Foi muito bacana dividir isso com a gente. A Fernanda colocou aqui que eu esqueci de mencionar mesmo, que eu dou aula ainda também, eu dou aula em escola de negócios, MBA, então eu me dedico muito à educação também, sabe? Assim, não do inglês, mas de gestão de negócios mesmo. Então, Professor assim, na veia, né? Professor na veia. Eu gosto muito disso, é bacana mesmo. E eu agradeço o convite, você viu que eu não sou nenhuma estrelinha, eu gosto das pessoas, eu gosto de conversar, naquilo que eu consigo somar, eu já fico feliz, porque o que eu quero é ajudar pessoas, né, no final das contas. Maravilha, gente. Querido, obrigado, sucesso na sua empreitada, na sua carreira. E assim, Obrigado. que tudo que você almeja, você consiga e muito sucesso mesmo, tá bom? Um beijo para todo mundo Muito que participou. Obrigadão, Legal. gente. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Semana que vem. Semana não. Sexta-feira nós temos mais uma edição. Vai ser uma live musical. Aí eu vou colocar, mas é uma surpresinha ainda que eu vou fazer para vocês, mas vai ser uma coisa bem bacana, tá bom? Gente, Ótimo. beijo no coração de cada Valeu. um. Um abraço. Tchau, tchau.